Educar pode ser um grande desafio. Para mim, é o maior deles. Porque a gente recorre aos modelos que a gente conhece da nossa criação. E nem sempre eles são os adequados para educar os nossos filhos, que são de uma outra geração. As coisas aqui andavam agitadas, muitas birras, gritos, estresses. E aí eu resolvi procurar um outro caminho para educar a Maia e o Benjamin. Eu encontrei a disciplina positiva. Esse livro aqui é um grande guia clássico da disciplina positiva. Ele foi escrito pela Jane Nelson, que é uma autora americana, mãe de 7 filhos, educadora, e ela tem mais de 18 obras na área da educação. Para bater um papo, eu encontrei a Angélica Zignani, que é uma querida amiga minha, mãe, atriz e educadora parental. A gente falou um pouquinho aí sobre os pilares da educação positiva e como tentar aplicar. Vem comigo nesse papo. Angélica, é um prazer ter você aqui e fazer essa troca, que eu acredito que vai ser bastante valiosa para pais e mães. Vamos lá. Primeira coisa, o que é a disciplina positiva? Oi, Bruna! Queria dizer primeiro que eu tô super feliz de estar aqui no seu canal. Estou muito contente de poder falar sobre a disciplina positiva com outras pessoas, de poder compartilhar essa abordagem tão maravilhosa que a gente tem muito a ganhar com ela e o universo todo tem a ganhar com ela. Muito obrigada pelo seu interesse em falar sobre a disciplina positiva. Bom, o que é a disciplina positiva? A disciplina positiva é uma escolha na forma como você vai conduzir a criação e a educação do seu filho, da sua criança. É uma forma de condução dessa criação baseada no respeito. Sim, ela tem firmeza, ela é gentil, mas tem esse foco especial que é o respeito. É uma abordagem filosófica, mas também muito prática, e ela oferece ferramentas para que você consiga estabelecer os limites necessários, mas também convide a criança a dialogar de uma forma cooperativa e de uma forma que ela consiga compreender as situações em que ela está envolvida. Porque muita gente relaciona a disciplina positiva a educar com permissividade e sem limites. Porque a gente é levada a acreditar que existem só 2 caminhos, ou é a punição ou é a permissividade, que na verdade a gente se engana muito. Existe um caminho do meio que oferece muitas possibilidades, muitas ferramentas, mas que é necessário esse entendimento. E talvez seja necessário um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo para que a gente saia de um ou de outro. Me ajuda. Como começar a aplicar a disciplina positiva com a minha criança? Bom, essa pergunta ela é um pouco delicada, talvez eu não consiga te dar muitas ferramentas assim de imediato, porque a disciplina positiva não é um passo a passo, então a gente não tem linhas, né, que a gente vai seguir e aí conseguir alguns resultados de cara, assim, mas é um processo que você vai passar a se entender melhor nas suas abordagens com a sua criança, né, com o seu filho ou mesmo dentro da sala de aula. Mas um bom caminho para isso, né, para já pensar na disciplina positiva dentro de casa, é uma situação que com certeza todos os pais já tiveram essa situação, que é o mau comportamento, que é como a gente entende o mau comportamento, que é aquela repulsa da criança, é a birra, é o choro, é a coisa do estresse, do nervosismo da criança. Então, nessa situação, a gente olhar para essa situação e tentar entender o que essa criança está querendo dizer, ou mesmo perguntar para ela, ou tentar perceber isso. O que foi que você quis tanto me dizer que eu não consegui entender? E aí tentar esse diálogo. Ah, você queria o brinquedo e aí por isso que você chorou tanto. Vamos combinar assim? Que tal se ao invés de fazer isso, você tentar me dizer, segurar no meu braço, e a hora que você segurar no meu braço eu vou saber que você quer falar comigo. Tentar ferramentas que auxiliem a criança a não escolher a birra. Então, um bom caminho da gente iniciar na disciplina positiva é entender que o mau comportamento é uma intenção de comunicação. E por conta de sua ingenuidade, por conta do seu desenvolvimento cognitivo ainda em desenvolvimento,
ela escolhe algumas questões que estão relacionadas ao nosso cérebro primitivo. Então, uma boa forma da gente buscar colocar a disciplina positiva na nossa vida é perceber que todo comportamento tem uma intenção de comunicação. Você consegue me dar exemplos cotidianos? Por exemplo, a minha criança não quer comer, faz aquela birra, né, e se recusa a comer. Ou mesmo na hora de ir pro banho, é uma luta, né? A criança não quer tomar banho. Como é que eu posso agir nesse momento para a gente não chegar a uma crise? Bom, primeiro essa questão da comunicação é uma questão lindamente delicada, né? Que passa por um processo de educação muito incrível e que nós adultos temos a crença de que se a gente comer bastante estaremos saudáveis, mas é um lugar que a gente também pode refletir sobre isso, né? A capacidade de alimentação da criança é muito menor que a nossa capacidade. E a alimentação também é uma grande oportunidade de educação. Muitas vezes a gente condiciona a saciedade ao que o pai está dizendo, ao que a mãe está dizendo, não, você precisa comer. E a gente não oferece oportunidade para que a criança por si só consiga pensar sobre a saciedade, sobre a fome. Será que o que é a fome? Né? E a gente diz, não, já está na hora de comer, já está na hora de parar de comer, já está na hora de mamar. E a criança não tem a oportunidade de desenvolver essa educação fisiológica dela. Ela não consegue passar por esse entendimento, porque a hora que a minha mãe diz para eu comer é a hora que eu tenho que comer. A hora que a minha mãe diz que eu tenho que parar é a hora que eu tenho que parar. E a gente não está oferecendo a oportunidade dela viver essa experiência como adulta longe da mãe. Então, um processo de educação que a gente pode refletir sobre a disciplina positiva é exatamente isso. Quais são as capacidades que estamos dando ao nosso filho, à nossa criança, para se desenvolver distante da gente? É claro que a gente precisa saber dosar isso, a gente fica super preocupado, não comeu isso, não comeu aquilo, mas pensar no balanço, né, dessa alimentação dentro de casa, mas oferecer a oportunidade para a criança também aprender sobre isso, né, que é super importante e que vai oferecer muitas ferramentas para que ela não sofra nenhuma outra doença, né, relacionada à alimentação, porque a nossa alimentação está totalmente ligada ao nosso desenvolvimento de saúde. Então esse momento também inicial da vida de uma criança é especialmente incrível, cheio de oportunidades para que a gente adulto consiga aprender. A outra coisa tá na hora de tomar banho e você não quer ir. Tem uma coisa que a gente precisa bastante refletir, se é assim, eu quero ganhar. Esse é um lugar que a gente... Com o que a gente está disputando? É um momento bastante peculiar, assim, que eu acho que a gente pode aproveitar de uma forma um pouco mais criativa. Talvez, olha, eu vou colocar uma música pra gente tomar banho ouvindo essa música. Criar situações um pouco mais lúdicas na hora do banho, na hora que você viu que a situação não está acontecendo, criar uma situação lúdica para que essa criança se sinta convidada a ir para o banho, né? E isso também passa por um outro processo que também envolve a disciplina positiva, independente da idade da criança, você consiga criar algumas rotinas com ela, né? Criar um calendáriozinho com desenhos que você... A Maia, por exemplo, é pequenininha, não sabe ler ainda, mas ela já reconhece alguns desenhos, e você criar essa agendinha do dia para ela saber, olha, então depois que eu estiver brincando, eu vou tomar banho, e ela saber que ela também tem esse compromisso ali, porque ela estabeleceu esse compromisso com você, né, na hora do banho. Então, criar essa rotina anterior à ordem, né, porque a gente está condicionando a criança a sempre ter o alarme para tal coisa, o alarme para o banho, o alarme para dormir, o alarme para comer, e tá sempre pesando para a mãe para que ela diga tudo que a criança tem que fazer, a mãe, o pai, diga tudo que ela tem que fazer. Então, na verdade, é um pouco... As rédeas são muito curtas, né? Se a gente... Imagina você viver o dia inteiro com alguém te dizendo hora de tomar banho, hora disso. Muita gente acha que tratar a criança com respeito e gentileza é mimar a criança. O que você fala sobre isso?
Mimar, no sentido de dar amor, de dar afeto, de dar beijo da hora que puder, porque depois não vai poder mais, a criança crescendo não vai querer mais, que você fica abraçando e beijando. Mima, aproveita por você, aproveita. Agora vamos entender o que você está querendo me perguntar sobre mimar. Quando a gente acha que mimar está relacionado com deixar fazer tudo o que quiser, não é isso. Mimar é essa questão de dar amor, de dar afeto, de mimo, de cuidado. Mas a permissividade, ela é tão negativa quanto o autoritarismo. Se a gente acha que permite que a criança faça tudo e que isso é bom, a gente está extremamente enganado. Permissividade é tão nocivo quanto o autoritarismo. E mimar não tem nada a ver com isso. Como não entrar numa briga de poder com a criança? Ótima pergunta. Briga de poder. Briga de poder é uma situação que exige sim entendimento do adulto com relação à criança. Não existe forma de você querer medir poder com a criança. Se o adulto entrar nesse lugar, quem precisa entender sobre a briga de poder é o adulto. Qual é a condição de uma criança estabelecer com o adulto? Que ela percebe, né, nessa estrutura toda, que esse adulto é um gigante. Então, quem está na briga de poder é o adulto. Você, adulto, é o adulto da relação. Você não precisa entrar numa briga de poder com a criança. Como não entrar na briga de poder com uma criança? Percebendo que quem é o adulto da relação é você. Como a gente pode exercitar o nosso autocontrole? E a gente é produto da educação dos nossos pais. Muitas vezes a gente tem algumas questões internas para resolver. Como é que eu posso ir por esse caminho? É cotidiano isso, né? Mas vamos refletir sobre o autocontrole e sobre essa questão do poder que a gente teve como exemplo dos pais, né? E como, será que eu devo me acolher antes de acolher a criança? Isso é assim, né? A máscara primeiro vai cair em você e depois que você vai acudir a criança ao seu lado. Então, quando a gente está muito estressado, quando a gente acabou de viver a situação de estresse, que te tira do controle, nós vamos usar o nosso cérebro primitivo, que está relacionado em fugir ou lutar. Então, se a gente agir no momento da situação de ira, de raiva, não vai sair nada bom daí. A melhor coisa que a gente tem que exercitar a fazer é dar essa pausa. Calma, agora eu não tenho condição de resolver essa situação e deixar claro que, olha, eu tô tão nervosa agora que eu não consigo me concentrar para resolver essa situação, e deixar claro para a criança, inclusive, porque ela vai aprender com você. E quando ela estiver num momento de estresse, ela não tem condição de pensar. Ninguém consegue pensar racionalmente quando está extremamente irritado, extremamente nervoso. Então, uma boa forma, que a disciplina chama de pausa positiva, que é você encontrar um lugar que você saia da situação de estresse e reflita sobre o que aconteceu, e aí sim, aplique alguma resposta naquele problema. Por que para os homens é mais difícil encontrar um caminho mais gentil na educação? Na verdade, eu não acho que seja isso, né? Não acho que para os homens seja mais difícil. Pode ter alguns homens que têm mais dificuldade, mas a mulher, ela também tem essa dificuldade, porque é essa educação que a gente recebeu. Na verdade, a sociedade tem essa dificuldade, né? Nós vivemos nessa sociedade paternalista que o símbolo é o machismo. Então, não necessariamente a figura do homem é que tem essa dificuldade, mas todo o nosso pensamento machista tem dificuldade de agir de uma forma mais gentil. Porque a gente está ligado a esse pensamento de luta, né? Então a gente precisa ser forte, a gente precisa enfrentar o outro, né? A sociedade é uma selva, então a gente tem esse pensamento que é extremamente machista. Então, é muito difícil agir de forma gentil, mas não está só na mão do homem, né? A gente tem pais incríveis que estão falando sobre paternidade de uma forma gentil e respeitosa também, tentando pensar de uma forma um pouco mais holística, de uma forma mais ampla sobre essa questão da paternidade, mas sim, a nossa sociedade machista tem dificuldade em agir de forma gentil. A Jane Nelson fala das habilidades desenvolvidas com a educação positiva.
Quais são elas? Quais habilidades que a criança vai desenvolver? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui o livro, aproveitar para mostrar para vocês. O livro da Jane Nelson, que escreveu o Guia Clássico para Pais e Professores, para que os pais e professores possam ajudar as crianças a desenvolver autodisciplina, responsabilidade, cooperação e habilidades para resolver problemas. Mas dentro da disciplina positiva existe uma gama gigantesca que pode ajudar você adulto, você ajudar a sua criança também a pensar nesse desenvolvimento do indivíduo de uma forma um pouco mais consciente, né, do nosso envolvimento com o mundo. Então, esse é um guia que vai te ajudar a começar a entender os comportamentos da criança e também vai te ajudar no desenvolvimento dela, né, no seu processo com o adolescente, com o adulto, e vai te ajudar enquanto durar assim a sua função de pai e mãe, que vai durar aí em torno de uma vida inteira. Como você está dizendo, não é um caminho fácil, né? É um exercício diário. Muitas vezes dá vontade de desistir, porque a gente quebra paradigmas, então a gente tem que ir contra o que a gente conhece. Como não desistir? E como isso vai refletir no futuro dos nossos filhos? Não é fácil. E aí, como eu comecei esse nosso bate-papo falando sobre a escolha, a disciplina positiva é uma escolha. E também não é fácil quando você escolhe o autoritarismo e também não é fácil quando você escolhe a permissividade. O que acontece na disciplina positiva é que não é fácil naquele momento, que é diferente do autoritarismo, né? Cala a boca! E aí você conseguiu que a criança ficasse calado naquele momento. Mas aquele problema pode vir a repetir e aquela criança não vai saber resolver porque ela foi ordenada a ficar quieta. Simplesmente. E ela ficou quieta. Não desista, não desista, não desista. E não é porque você começou a ler a disciplina positiva e que você começou a fazer perguntas curiosas que tudo vai mudar na sua vida, que tudo, nossa, ficou super fácil. Mas qual é, a longo prazo, a educação que você pretende dar para a sua criança, para o seu filho, para os seus alunos? De que forma você pretende que essa criança se desenvolva quando você não estiver perto? Então, é uma boa pergunta para você se fazer, né? O que você pretende a longo prazo? Você pretende simplesmente que a criança cale a boca e fique de castigo? Ou você pretende que daqui 1 mês, 2 meses, você consiga que esse problema não seja repetido novamente e que você não precise gritar novamente, que você não precise, enfim, ir para o seu lugar primitivo? Bom, depois desse bate-papo cheio de conteúdo, cheio de informações que mexem com coisas internas, eu acho que a gente precisa parar, digerir isso e ir com calma. Mas se você busca um caminho aí diferente do autoritarismo, é uma boa pedida você ler mais sobre o assunto, pesquisar mais. Eu tô nessa busca. Espero que você consiga também buscar o que você procura para educar os nossos filhos. Obrigada, Angélica, por essa aula que você deu pra gente, né, de empatia, de respeito, de gentileza. A Angélica é mãe da Manuela e tá grávida da Gabriela. Eu queria agradecer muito por ela ter escolhido esse caminho e compartilhar com outros pais esse conhecimento. Gostou desse conteúdo? Deixa o seu curtir, o seu comentário, marca alguma mãe, algum pai que precisa ouvir isso. E se inscreva no meu canal, não se inscreveu? Aproveita para se inscrever e ativa o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Obrigada e até a próxima!